Olá, estamos de volta. Este é o Tudo a Ver e você nos acompanha de segunda a sexta-feira, das 10 às 11 horas da manhã e também nosso programa Reprisa a partir desta segunda-feira, das 7h30 às 8h30 da noite. Então, se você gostou de uma entrevista ou pegou ela pela metade, quer acompanhar um pouquinho mais, você pode também assistir no nosso horário da noite e também pode nos assistir no nosso portal rtv.net. Eu recebo aqui a Karina Menga, ela é psicóloga, estamos conversando sobre luto. E, Karina, a gente falou bastante sobre como as pessoas, né, lidam com isso de forma diferente, que a gente precisa respeitar, ser gentil. Às vezes, algumas pessoas vão precisar de ajuda realmente de um profissional, outras conseguem lidar com isso de uma forma mais tranquila, digamos assim, né? Mas a gente deu o exemplo mais cedo do que aconteceu na escola em Suzano, né? Uma morte muito súbita, abrupta, as pessoas saíram para ir trabalhar, saíram para ir para a escola e simplesmente não voltaram. E isso, para quem recebe uma notícia como essa, o processo de luto dessa forma, ele também exige alguns cuidados, porque é diferente do que quando a gente está, né, acompanhando o paciente numa doença terminal, por exemplo. Ele é diferente, sim. A notícia, né, da perda súbita, ela é uma surpresa, né? E essa surpresa, com certeza, torna esse luto muito mais complexo. A pessoa que já vem acompanhando um ente familiar, por exemplo, que ele vem num processo de câncer, que às vezes até o próprio médico já desenganou ele, o paciente ele já vai elaborando esse luto, não que a dor vai ser menor, né? Mas ele até pode seguir em frente muito mais fácil, ele vai administrar isso de um modo muito mais consciente por acompanhar. Quando a perda ela é súbita, o elemento surpresa, sem sinais, sem nada, faz com que essa dor ela seja um tanto quanto complexa, desesperadora. A pessoa vai querer saber o porquê que aconteceu, ela vai querer saber tudo da própria morte, né? Tipo os dados, como foi, como é que ele estava. Ela vai ter necessidade de entender como tudo isso aconteceu, até para aliviar essa dor que ela está sentindo, né? E aí, essa dor ela vai vir com uma intensidade muito maior, a revolta, né? Vem uma raiva da maneira como a morte aconteceu e o luto ele se torna muito mais complexo, né? Então, em casos como esse, é muito importante que desde o início eles já procurem uma ajuda para já lidar, ainda mais com filhos, né? A dor, assim, as pessoas de modo geral dizem que a maior perda que tem é a mãe perdendo um filho, né? Não tem como a gente mensurar a dor de cada um. Mas quando se trata de crianças, realmente a gente já se sensibiliza só ao acompanhar. Imagina quem de fato tem um elo muito forte com eles, né? Você falou dessa questão de a pessoa vai querer saber a informação, como tudo aconteceu. E às vezes a gente, né, acontece algo semelhante, próximo da gente, a gente diz, não, Karina, não procura saber, melhor tu não saber, melhor tu não ver, melhor tu não perguntar. E as pessoas tendem a fazer isso porque, não quero que aumente o teu sofrimento. Mas se recomenda isso, a gente pode falar isso ou não fala nada, ajuda a pessoa se ela quer saber, né, deixa ela saber. Ela tem uma necessidade de saber. Ela tem uma necessidade para entender como aconteceu, para entender muitas vezes se ela poderia ter feito alguma coisa, se isso realmente era uma fatalidade, né? Muitas vezes buscar culpados, né, por essa dor, porque a primeira coisa é essa, né? Quem foi, o que aconteceu, a gente quer justiça. Não tem de errado, não tem nada de errado em ela saber, desde que, claro, em situações onde os fatos são muito violentos, né? Tem informações que não tem necessidade de ser exposto. Mas ela saber disso, a clareza, né? Para ela organizar internamente as emoções dela, vai trazer um alívio maior, sim, posteriormente. Então, muitas vezes, de forma mais abrangente, dá para trazer esses dados, sim. E antes do intervalo, eu disse que a gente falaria um pouquinho sobre crianças, né? Isso é um assunto que é sempre muito delicado. Às vezes morreu o avô, morreu o pai, morreu alguém muito próximo daquela criança. Às vezes o cachorrinho, né? Que a gente deu o exemplo mais cedo, o pai e a mãe substituem o cachorro para a criança não perceber, não é mais o fulaninho. É o pai e a mãe, às vezes, nessa tentativa, né? De não deixar a criança sofrer. Mas quando a gente trata de luto com crianças, a gente fala de que forma? A gente leva essa criança naquele momento da despedida, não leva? É bem importante esse questionamento, até porque eu vejo que a maioria das mães não sabe como lidar, né? A maioria de nós não sabemos como lidar nesse momento. Até porque já está sendo difícil para nós lidar com isso
e muitas vezes a gente não sabe como a criança vai estar entendendo isso. Mas toda a orientação que se passa é que, indiferente da idade da criança, ela pode sim ser levada e acompanhar todo o processo de luto. Isso desde que ela queira, né? Nenhuma criança pode ser forçada a estar lá, a visualizar aquilo. Se a criança concordar em ir, é importante também que fale para a criança o que ela vai encontrar lá, né? Que lá vai ter o caixão, se ela for, por exemplo, no velório, lá vai ter o caixão, vai ter pessoas chorando, não precisa ela se assustar com isso, faz parte, né, de todo o ritual que a gente faz para se despedir daquela pessoa querida que está ali. É importante também usar palavras realistas, né? Ele morreu, né? Diferente da crença religiosa, pode dizer que ele, né, tá com Deus ou tá com, enfim, diferente de cada um, mas que diga. Porque muitas vezes eu dizia assim, agora o vovô foi descansar, né? Agora o vovô não está mais aqui porque ele foi viajar. A criança está entendendo isso de forma literal, né? E aí muitas vezes a mãe vai dizer, agora depois do almoço eu vou descansar. A criança vai entrar em pânico. A mãe foi descansar e não vai voltar mais, né? Se alguém for viajar, não vai voltar mais. E esses dias a gente conversou a respeito disso e a Karina deu esse exemplo e eu pensei, a gente nunca pensa, né? Um cidadão comum como eu não pensa muitas vezes, é verdade, o vovô foi descansar. Quando alguém falar em descansar, aquela criança vai entrar em pânico. E às vezes a gente quer proteger aquela criança falando de uma forma mais, né? Lúdica, né? Lúdica, mais tranquila, mas realmente, se foi viajar, se foi descansar e nunca mais voltou, é isso que a criança vai pensar, ou ele dormiu, né? para sempre. Então agora eu tenho medo de dormir, porque vai que eu durmo para sempre. Porque ele não entendeu os motivos que levaram à perda da vida, né? Mas se agora ele dormiu para sempre ou ele foi descansar e não voltou mais, a criança não vai mais. Eu já atendi várias crianças no consultório que tinham medo de dormir e não acordar mais. Tinham medo de... eles ficavam relutando contra o sono porque eles tinham medo da morte. E muitas vezes está associado com experiências assim. Não quer dizer que ele sofreu um trauma com a morte ou que ele visualizou isso, mas a maneira como as pessoas expressam para a criança ela segue à risca aquela palavra, ela entende aquilo. Para nós essa palavra ela é redundante, ela tem vários outros entendimentos, né? Mas para a criança não. Então para a criança tem todo um cuidado com as palavras, mas não precisa de fato isolar a criança de viver isso aí. É importante que ela viva desde o início. Até porque como ela vai lidar com isso lá na adolescência, se ela também nunca participou, nunca soube de uma perda, vai dificultar muito a vida adulta dessa pessoa se realmente ela não acompanhou isso. O que é o ciclo da vida, nós temos que entender isso, por mais dor que tenha, né? Por mais dor que tenha, a gente precisa entender que faz parte do ciclo da vida. A criança tem uma fase em que ela começa de fato a entender o que é a morte e até uma idade, por exemplo, não entende ou não? No desenvolvimento infantil, até os 5 anos, a criança ela mistura muito ainda o que é fantasia e o que é realidade. Não que ela é a fantasia no sentido assim, as princesas existem, né? O Papai Noel, mas ela sabe também o que é real. Então, até os 5 anos, o mundo imaginário e o mundo real, ele se entrosa muito na vivência da criança. A partir dos 5, ela começa a entender que o que é de mentirinha é uma coisa, o que é de verdade é outra, né? Então, isso também faz parte de as palavras no modo como for dito para a criança, porque se eu disser para ela que o vovô está na estrela, também virou uma estrelinha, né? Ela também vai estar misturando essa fantasia com o mundo real dela. Karina, para quem está nos assistindo, eu sei que você também fala bastante nas redes sociais a respeito disso, né? E eu queria que tu deixasse teu Instagram, teus contatos que tu tiveres vontade, para que as pessoas também acompanhem, né? A gente já estende o convite para que tu volte outras vezes para a gente falar de outros tantos assuntos importantes, porque saúde mental é muito importante que a gente discuta e que a gente se preocupe, da mesma forma como hoje já estamos preocupados com a saúde física também, né? É verdade, Carol. Eu agradeço bastante a tua oportunidade. Admiro mais ainda tu como profissional por dar espaço para a saúde mental. É um tema que a gente precisa abordar mais, desmistificar mais. E as pessoas precisam entender que ter saúde hoje em dia é cuidar também da parte mental, da parte emocional, né? Quem quiser me procurar nas redes sociais é Karina Meng, Karina com C. Pode me encontrar lá, também tem meus números.
Acho importante, se as pessoas quiserem também tirar dúvidas, mas também é importante, né, que todas as mídias e os meios de comunicação tragam esse tema de saúde mental para que ele seja mais explorado, mais falado e que não tenha mais esse tabu em volta dessas doenças mentais. Então já fica o convite, a Karina vai voltar para a gente falar de outras coisas, tá bom, Karina? Com certeza. Muito obrigada. Agradeço, com certeza é um assunto muito importante, espero que tenha ajudado você, assim como tem me ajudado também a entender essas questões, a gente precisa. Talvez você não está precisando ou vivendo um momento como esse agora, né? Mas a gente não sabe o dia de amanhã, às vezes alguém perto da gente vai precisar e por isso esse assunto é tão importante.